nós queremos inicialmente fazer uma contextualização para que compreendamos este momento e possamos assim explorar as possibilidades que este evento nos proporciona de ampliarmos nosso conhecimento, nossa visão acerca do reino de Deus e também da realidade que nos cerca atualmente. Nós estamos neste momento tão decisivo para a Igreja de Cristo. E nós somos uma geração que testemunha, como jamais visto antes, o cumprimento das profecias bíblicas. Isto é uma realidade. E essas profecias mostram que estamos muito próximos deste grande evento chamado arrebatamento da igreja. E diante disto nós queremos então considerar, com base na expertise e no conhecimento dos nossos convidados, através da história do Novo Testamento, o que essa temática nos traz como lição e aprendizado e como isto é aplicável à igreja nos nossos dias. Também, por outro lado, estudar os impactos deste assunto perseguição e liberdade religiosa na igreja cristã, diante dos desdobramentos no cenário religioso nacional e mundial. E também os aspectos relacionados ao cumprimento das profecias e a sua aplicação à realidade atual da igreja a partir da revelação constante nas Escrituras. E neste momento inicial nós queremos passar a oportunidade aos nossos convidados, na sequência passado, presente e futuro, essa é a nossa proposta. Nós queremos inicialmente então passar a palavra ao pastor Clayton Pomeranian, para que ele venha então neste momento fazer as suas considerações iniciais, a sua expectativa para este evento e também a sua apresentação. Depois, na sequência, os demais palestrantes. Por favor, pastor Clayton. A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, conhecê-los, estar próximo, apertar a mão, olhar nos olhos de vocês e conhecer aqui também o pastor Tiago, o nosso pastor Cabreira e os demais. E especialmente perceber aqui que desde a liderança do presidente da convenção, presidente da igreja local, professores e alunos, a sede de conhecimento e de aplicação que vocês têm para que o ensino teológico seja cada vez mais denso. Isso deixa a gente muito, muito feliz. E a expectativa é que a gente termine aqui na sexta-feira melhores, mais crentes, mais parecidos com Jesus, e que todos nós possamos trilhar esse caminho tão maravilhoso que Ele nos apresenta. Para eu me apresentar também. Bom, eu sou filho de pastor, né, desde a minha infância. Eu morei em fundo de igreja, então eu conheço as entranhas da igreja, né, ou ao menos a minha. Então a gente tem uma vivência bastante grande com a igreja, com o ensino teológico. Desde criança me fascinava assim, o aprendizado teológico, e isso foi crescendo dentro de mim, embora na cidade onde eu morava não havia um seminário teológico próximo. Então eu acabei enveredando por outros rumos, né? Fui fazer ciências contábeis, trabalhei nessa área e sempre junto a isso envolvido de forma bem intensa com as atividades da igreja. Então fui líder de jovens, fui líder de escola dominical, pastor de igreja, enfim, né? Sempre muito envolvido. E até que um dia Deus me deu a oportunidade de fazer um curso teológico, e aquilo essa chama foi crescendo sempre mais, né? E depois pude fazer
estudos mais aprofundados de mestrado e doutorado. Tudo isso de uma forma muito milagrosa, porque o meu pai, a família nossa sempre foi uma família pobre, então nós não tínhamos condições de pagar mestrado, doutorado e coisa assim. Mas Deus usou pessoas, Deus usou instituições para me abençoar de tal forma que quando eu olho para um movimento como esse aqui hoje, em que a gente pode estar contribuindo com os irmãos aqui de alguma forma, o meu coração se enche de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele me concedeu, porque a própria Bíblia diz que os ministérios, eles são um presente de Cristo à igreja, né? Em Efésios 4:11, né? São um presente de Cristo à igreja. E eu me alegro por eu, nesses 3 dias, eu poder ser um presente de Cristo à igreja aqui de vocês em Bagé. Que Deus abençoe o nosso seminário. Obrigado, pastor Clayton, pelas suas considerações. Doutor Tiago, sua vez. A graça e a paz daquele que reina e vive está, assentado à destra de Deus Pai. Eu ando muito pelo Brasil, em muitas denominações diferentes, então, aqui é graça e paz, pastor, eu falei certo, ou é a paz do Senhor? Tem igreja que é a paz do Senhor, tem igreja que é a paz, tem igreja que é graça e paz, então, variados. Uma alegria estar com vocês. Eu tenho um amigo que tem o mesmo sobrenome que o pastor Rodolfo, que me ensinou que a gente deve falar muito pouco da gente, nada dos outros e muito das ideias. Então eu não tenho muito o que falar de mim, a não ser que eu sou um servo de Cristo como vocês. Graças a Deus nasci em um lar cristão. Meus bisavós vieram da Alemanha e lá eles encontraram uma Batista Betel em Taquara, meu bisavô, Jacob Lin, e de lá em diante a graça de Deus entrou a graça e a misericórdia entraram na nossa família, e aí são diversos pastores, eu fui líder de jovens, fui ministro de adoração, e no verão, acho que foi no verão de 98, eu estava cursando informática na UBRA, e eu estava percebendo que aquilo não era para mim. Qual curso eu vou fazer? Vou mudar de curso, vou mudar de faculdade. E na minha família nós não temos tradição no direito. E o direito, a princípio, é uma tradição, né? Se você é filho de advogado, filho de juiz, neto, tudo é mais fácil. E na nossa família não tinha ninguém do direito. E eu fui perguntar para minha mãe, pedi para minha mãe orar. Minha mãe foi para a Glória segunda-feira passada, 7h35 da manhã, e a minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E eu pedi para minha mãe orar. E a minha mãe orou e disse para eu fazer direito, que Deus tinha me chamado para fazer direito. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre direito. Tenho falado no Brasil, no mundo, sobre direito, sobre liberdade religiosa. Um menino pobre que saiu ali de Canoas, de Novo Hamburgo, sem nenhuma possibilidade. Eu sou muito improvável, mas Deus tem me usado nessa área, a partir da vontade dEle, e apenas e tão somente pela vontade dEle, eu estou aqui para falar para vocês, para aprender com vocês, e principalmente para ser abençoado pela vida de vocês. Minha expectativa é essa. Minha expectativa é ser abençoado
pela vida de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Clayton. Lembrando que Porto Alegre, Joinville e agora nosso pastor Rodolfo Cabreira, vindo da Argentina, também nas suas considerações iniciais. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por este privilégio que Deus me concede uma vez mais estar com vocês para transmitir a palavra do Senhor. A maioria já me conhece. Estou morando em Buenos Aires e meu trabalho na obra do Senhor nestes momentos é pastorear uma igreja, o ensino e, o mais importante para mim, junto com o ensino, o trabalho missionário. Amar a obra de missão, amar as missões. Estamos trabalhando em vários países e ainda na Argentina também, e estamos preparando obreiros para que possam sair para o campo missionário. Minha expectativa é que vocês, sexta-feira, possam sair deste lugar apaixonado pela palavra de Deus. Que você possa ter uma grande paixão pela palavra. E se introduzir, como diz o livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 10, que Esdras preparou seu coração para inquirir, não sei como diz em português, se afundar na palavra. Mas nestes dias que estamos vivendo, de tanta heresia, que você possa ser consciente da verdade de Deus. Você ame mais a palavra do Senhor e você tenha um desejo fervoroso de estudar, de investigar que Deus fala na sua palavra, que Deus tem comigo. E outra das coisas que eu desejo nestes dias, que você saia deste lugar perguntando: que tu queres, Deus, de mim? Que queres tu fazer comigo ainda? Aqueles que estão servindo a Deus, perguntar: Deus, tem alguma coisa a mais? Tem algo mais que tu está esperando de mim? E aqueles que não estão fazendo, possam fazer, pero apaixonado pela palavra, porque a palavra vai te santificar, a palavra vai te dirigir, a palavra vai te dar poder, a palavra não te vai permitir que você erre. Que Deus conceda estas coisas em teu coração é meu grande, grande desejo. Eu he estado orando por estes dias e esperamos que Deus se glorifique em nossas vidas. Amém. Obrigado, pastor Rodolfo. E essa também é a expectativa que temos de crescermos, sim, na graça, no conhecimento do Senhor. Lembrando o texto de Colossenses 3,16, a parte A que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tenhamos esse desejo, esse anelo, sim, de ampliarmos e aprofundarmos o nosso conhecimento na palavra de Deus. Nesta primeira rodada de considerações e de participações, nós vamos dirigir uma pergunta a cada um dos palestrantes dentro da sua temática, e nós vamos começar então com o pastor Clayton, visto que ele vai tratar da história do Novo Testamento, ou seja, estamos nos remetendo ao passado, e já contamos, pastor Clayton, com mais de 2000 anos de história do Novo Testamento, com destaque nesse período para o surgimento da Igreja de Cristo. Diante disso, perguntamos: como esse conhecimento histórico pode contribuir para uma melhor compreensão da fé, ou seja, para uma melhor compreensão da fé para a igreja da atualidade? Obrigado pela pergunta. A igreja
ela precisa ser entendida como uma instituição humana e também como um organismo vivo de Cristo, né? Como o corpo místico de Cristo. Como corpo místico de Cristo, a igreja sempre seguiu triunfante, sempre vitoriosa, perfeita, imaculada. Agora, como instituição humana, ela também, né, como nós humanos somos falhos, a igreja também, durante seus 2000 anos de história, também teve as suas falhas. E se a gente tensionar isso, a igreja como corpo místico de Cristo e a igreja instituição, horas, durante a história da igreja, isso esteve muito separado uma da outra, né? E horas ela esteve mais próxima. E o ideal sempre é que a igreja instituição humana, ela se torne sempre mais próxima da igreja como corpo místico de Cristo, no sentido de quê? De que enquanto nós, líderes, membros dessa igreja, instituição humana, enquanto nós, seres humanos falhos, nós vamos aprendendo com os erros e os acertos da igreja institucional do passado, e a gente se esforce para que sempre mais a gente consiga chegar à perfeição desse corpo místico de Cristo, da igreja perfeita, da igreja santificada por Cristo. Quanto mais a gente conseguir olhar para a história e perceber o quanto a gente pode aprender com a história, como eu dizia, tanto com seus erros como também com seus acertos, quanto mais a gente puder ter este olhar, melhor será para que a gente consiga viver esta realidade da vida de Cristo. Especialmente nós temos o manual dos manuais, né, que é o manual bíblico, especialmente no nosso caso específico aqui hoje, amanhã e sexta, nós vamos tratar sobre o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele nos mostra exatamente como Jesus quis que a sua igreja fosse. E quanto mais nós pudermos seguir este manual maravilhoso, extraordinário, que é o Novo Testamento, para mostrar o jeito de ser igreja, tanto mais nós poderemos glorificar a Deus aqui na terra. Muito obrigado, pastor Clayton, pelas suas considerações. Possamos realmente, sim, porque nós vivemos um período de final da dispensação da graça, e como o pastor ainda Rodolfo referiu, tantas heresias, mas que possamos sim aprender, tendo como base sempre o fundamento, a palavra de Deus, né, aquilo que foi apresentado ao longo da história da igreja e está inserido na palavra, possamos aprender e aplicar na igreja da atualidade. Doutor Tiago, referindo-se ao tempo presente, nós temos, e é a sua área de formação, na nossa Constituição de 88, nós temos no artigo 5º os direitos e garantias fundamentais de todo cidadão brasileiro. Em tudo que se refere o caput deste artigo, que inclusive ele inclui a questão da liberdade, o direito à liberdade, ele parece ser algo bastante amplo e dá margem para muita coisa. Isso também se aplicaria à liberdade religiosa, essa garantia constitucional seria também a liberdade religiosa? E se sim, como protegermos essa liberdade religiosa diante esta crescente perseguição institucional que nós vemos no país atualmente? Então, pastor, obrigado pela pergunta. Sim, o artigo 5º é o que nós chamamos do catálogo dos direitos e garantias individuais e coletivas, e está lá prevista a liberdade de crença e a liberdade religiosa. Nos nossos estudos, eu tenho dito, nas minhas aulas também,
que nós temos o melhor sistema de liberdades, especialmente liberdade religiosa do mundo. Então, sim, o Brasil tem o melhor sistema de liberdade de crença e religiosa do mundo. E não, nós não estamos exercendo esse sistema. Nós corremos risco de perder. Quer seja por um espectro da política à esquerda, que quer realmente acabar com isso, quer seja por um espectro de política à direita, que desconhece isso. Que sempre olha para a grama do vizinho e acha a grama do vizinho mais verde. Então, quando o pastor Zoaz esteve no meu escritório, já faz mais de um ano, me convidando para vir aqui, o meu coração, eu nunca falei isso para ele, meu coração ardeu. Por quê? Porque homens e mulheres de Deus, pessoas que são formadoras de opinião, precisam conhecer a liberdade constitucional. Sabe por quê? Porque fomos nós que criamos isso. Quem inventou isso fomos nós. Quem inventou a democracia fomos nós. Quem inventou as liberdades individuais fomos nós. Foi a Igreja de Cristo que inventou. E a Igreja de Cristo, de um tempo para cá, está dormindo nesse aspecto. E o direito não socorre aqueles que dormem. Então, eu fico muito feliz porque a Igreja Batista Conservadora, pastor, não está dormindo. A Igreja Batista Conservadora está atenta, está trazendo essa palavra para vocês, para que vocês possam, sim, pregar a verdade, onde vocês quiserem, de forma adequada. E, se por acaso tiver um revés, sofrer por Cristo é lucro, é glória. Mas ainda nós não estamos nesse momento no Brasil. Ainda nós estamos no momento que nós podemos sim pregar a palavra. Desculpe se eu passei um pouquinho do meu tempo, pastor, mas eu estou dando um overview do que eu vou falar para vocês. A gente vai olhar um pouquinho para trás da história para entender o porquê que a liberdade é tão importante, porque afinal de contas foi nós que a criamos. Alguém aqui tem um livro de Romanos na Bíblia? Para começar por aí, não é, pastor? Então foi nós que a criamos, por intermédio do Espírito Santo, e de forma inspirada. A gente pode voltar mais para trás, vamos voltar 1.300 anos antes de Cristo. O único povo que tinha liberdade individual era o povo que entrou em Canaã. E eu vou falar mais sobre isso. Depois a gente vai falar sobre liberdade religiosa, para vocês entenderem bem. E por fim, nós vamos aprender juntos aí o que realmente é discurso de ódio e o que o pastor não deve falar. Então essa vai ser a nossa jornada em um mundo que 350 milhões de pessoas são mortas por causa da fé. Em um mundo que mais ou menos 4 bilhões de pessoas são perseguidas por causa da fé. 4 bilhões de pessoas são perseguidas, de alguma forma. Num Brasil que, no ano de 2018, ocupava a 43ª posição do ranking mundial de liberdade religiosa, numa pesquisa com 168 países, e que no ano passado, no ano 2021, ocupou qual posição? Alguém chuta? 130ª. 130, de 43 para 130. Sabe por quê? Porque a gente estava quieto. Parado em berço esplêndido. Para vocês terem uma ideia, alguém aqui já ouviu falar da Janela 1040? Janela 1040 são mais ou menos 30 países. Aqueles 350 milhões de pessoas que eu falei para vocês estão nesses 30 países, mais ou menos. Posição 130 o Brasil estava ano passado. Quase dentro da Janela 1040. Então vejam
como é importante essa fala, esses momentos de direito, e como eu louvo a Deus pela vida da minha querida falecida mãe, que lá em 1998 disse para eu fazer direito. Você sabe o que eu queria ser? Eu queria ser pastor. Pastor atuante, pastor de igreja. E quando Deus disse para eu fazer direito, eu disse que minha mãe estava errada, pastor. Eu não queria. Eu queria para uma igreja. Mas Deus disse para eu fazer direito. E isso foi confirmado hoje. Tem livros que estão ali que são citados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas estão sendo citados lá. Obrigado. Obrigado, doutor Tiago, pelas suas considerações. Pastor Rodolfo Cabreira, nós temos também, ou queremos ouvi-lo. Meses atrás, para ser mais exato, no mês de outubro, quando foi deflagrado aquele conflito entre Israel e Hamas, realizamos no seminário uma live com a seguinte temática: a que horas estamos no relógio de Deus? Essa foi a nossa abordagem, traçando sempre esse paralelo entre Israel e igreja, né? A pergunta é essa: no seu ponto de vista, como podemos avaliar o comportamento da igreja diante dos fatos que mostram o cumprimento das profecias bíblicas? Este conflito no Oriente Médio é um sinal, obviamente, dentre outros tantos. E então nós perguntamos, né, como nós podemos avaliar o comportamento da igreja diante de tais realidades, tão diante dos nossos olhos? Obrigado. Estamos perante a realidade profética da palavra, porque entre o 25% e o 30% da Bíblia é profética e fala destes dias. Temos muitas sinais políticas, sinais econômicos, sinais natureza, sinais na vida da igreja. Centro de todas as sinais é Israel, porque o centro profético é Israel. Mas a igreja está adormecida, lamentavelmente, está dormida. A igreja não enxerga em que hora do relógio de Deus estamos. Em alguma ocasião eu falei que na realidade não faltaria muitas profecias se cumprir. Já estamos no cumprimento das profecias bíblicas. O que eu quero falar nestes dias é pacto e profecias. Pacto de Deus e profecias. Na Bíblia, Deus pactou 7 vezes. 7 pactos de Deus. Mas tem pacto teológico e pacto que não são teológicos. Pacto teológico e pacto que não são teológicos. Tem pacto condicional e pacto que não são condicional. O que eu quero falar é esses pactos que não são condicional. E quais são esses pactos que não são condicional? Com Abraão, é um deles. Com David e o pacto da graça. Estes 3 pactos não são condicionais. E então Deus fala a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, capítulo 15 de Gênesis, capítulo 17 de Gênesis e capítulo 22. Deus fala com David no capítulo de 2 Samuel 7. São os pactos que Deus fez com Abraão. E quando Deus pacta com Abraão, Deus faz 4 fundamentais promessas. E a que eu quero falar, eu vou mencionar as 4, mas eu quero mencionar uma das promessas que Deus deu a Abraão, é territorial. E aí está o problema no Medio Oriente hoje. Território.
Ali está o grave problema territorial. Mas Deus deu uma promessa a Abraão. Deus falou a Moisés também. Deus falou a Isaac. Deus falou a Jacó. E Deus lhe concede receber a revelação dos limites da terra. Até onde vai ser a terra que Deus concede a Abraão e a sua descendência? Até o dia de hoje, nunca Israel teve essa terra. E a pergunta, quando vai ter Israel essa terra? Isso é profecia que vai se cumprir e que realmente vai se cumprir após do arrebatamento da igreja. E o pacto de Deus com Davi, Deus fala sobre Jerusalém, Deus fala de um reino, Deus fala de um governo. Não se cumpriu ainda. Mas quando se vai cumprir esse reino, quando vai se cumprir essa profecia que Deus deu a David no milênio? Então, todo esto es escatológico, todo esto es por vir, las cosas que han de vir. Mas estas cosas deberían nos concientizar en qué hora estamos viviendo. Porque debemos diferenciar. Uma coisa é a igreja e outra coisa é Israel. E todas estas profecias que Deus deu a Abraão e que Deus deu a David são profecia para Israel. Para Israel. Uma boa parte não tem se cumprido, mas vão se cumprir após do arrebatamento. Mas todos estes conflitos que existem en Oriente Medio es o anticipo de lo que ha de acontecer. Y Apocalipsis fala de estas guerras. Y es allí cuando Israel recuperará todo ese territorio. Será terrible, porque la Biblia fala de que el enemigo nunca va a prevalecer, porque Dios está con Israel. Obrigado, pastor Rodolfo. Nós temos já o adiantar da hora, nós tínhamos outras interações para fazermos. Vamos fazer um pouquinho diferente agora. Nós iremos possibilitar cada palestrante perguntar para outros dois e assim vice-versa, né? Mas neste momento final aqui, nós queremos possibilitar a oportunidade de um palestrante escolher para quem vai perguntar. Ou seja, cada um fará uma pergunta aos outros, uma pergunta que pode ser direcionada a um ou outro dos demais, tá? Enquanto isso, nós vamos já preparando aquele momento de perguntas. Eu sei que muita gente gostaria de perguntar, esse momento é uma prévia do que nós teremos no evento, mas eu gostaria de oportunizar para 3 pessoas aqui, que vão representar todos os demais. Pastor Delmir, presidente da convenção, pastor Jairo, como ex-reitor, e o pastor Alvacir, que é um convidado especial neste evento, para dirigirem a pergunta para um dos palestrantes, ok? Estamos combinados? Pode perguntar se perguntar para um, o outro pergunta para o outro, para aproveitarmos os 3, tá? Então, vão preparando suas perguntas aí, e eu quero começar aqui com o Dr. Tiago. Escolha um dos participantes, uma pergunta e resposta objetiva para nós não ultrapassarmos o horário. Os temas dos meus companheiros aqui são temas que quem não gosta de escatologia, né? Todo mundo gosta. E eu gosto muito de história, eu dou aula de história da igreja no nosso seminário batista, lá na igreja local, há muitos anos. Então eu gosto muito de história, né? E agora o senhor me colocou numa sinuca aqui. Mas eu vou para a escatologia e eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente, então, sobre a restauração da figueira, que está nos evangelhos, né? Será que a restauração da figueira ela tem a ver com o voto de Oswaldo Aranha, um brasileiro que tornou Israel novamente uma nação, né, e Israel teve um território?
ou não, a restauração da figueira tem a ver com o milênio, com a restauração do reino davídico. O que o senhor acha sobre isso? Vou colocar o pastor Rodolfo na responsabilidade de responder isso em 2 minutos, se possível. Não. Impossível. Impossível. Eu considero que realmente começou a restauração. A restauração é um processo, não é uma experiência, é um processo. Não só ler esse texto que você está me mencionando, Mateus 24, 32. Você está me mencionando esse texto de la figueira. Para isto você tem muitos textos no Antigo Testamento onde começa a restauração. E Deus começa a restaurar os judeus voltando à sua terra. Ezequiel 36. Os judeus voltam à sua terra. E no 37, Deus reúne os judeus e restaura como povo. Primeiro, voltar. Segundo, restaurar e dar vida. E terceiro, Deus restaura o território. E depois do território, a guerra, a luta. E depois, capítulo 40 ou 47 de Ezequiel, a restauração da glória do templo e de todo o que Israel perdeu no Antigo Testamento. Para mim, um processo de muitos anos, a restauração, mas começa no 48. Muito bem. Parabéns pela objetividade, pastor. Agora, pastor Clayton, por gentileza, pode dirigir a pergunta a quaisquer dos participantes. Eu ia perguntar ao pastor Cabreira, mas como já respondeu, vou perguntar para o Tiago. A gente sabe que durante a história da igreja evangélica no Brasil, né, vou te fazer essa pergunta como uma curiosidade minha, e você é um historiador. Eu sei que durante o Império, né, os evangélicos não tinham tanta liberdade, mas eu queria saber de ti assim, se a gente comparar os vários períodos históricos, né, a liberdade que nós temos hoje é um dos melhores instantes que a gente já teve, ou a gente teve outros bons momentos, e em quais momentos da história, além do Império, a gente teve momentos assim em que a igreja de fato esteve ameaçada com a sua liberdade? Eu até não diria que no Império a gente teve ameaças, nós tivemos mais restrições, né? O Brasil colônia é um período bem fechado pro povo evangélico. O Brasil é fruto de missão, né? De uma missão católica, na época que a Igreja Católica era a nossa igreja, porque é 1500, né? Então é a nossa igreja. Então o Brasil nasce de uma missão da nossa igreja, só que essa nossa igreja se perde, lamentavelmente, em diversas questões. E o Brasil aqui é um país que está na igreja-mãe, então um país católico, e é uma colônia de Portugal. Portugal é um país extremamente católico. Então nós tivemos dificuldade aqui do evangelho, não vou dizer do evangelho, mas do povo evangélico entrar no Brasil. Tá? Teve um pequeno período na União Ibero, que é aquela união que Brasil e Espanha se unem em 1580, Brasil e Espanha, que Portugal e Espanha se unem em 1580, porque o rei português não tinha filhos, então o rei espanhol assume Portugal também. Portugal tinha uma boa relação com a Holanda, e Espanha tinha uma péssima relação com a Holanda. Quando o rei espanhol assume Portugal, a relação com Holanda, então, quebra os pratos com essa união ibero-portuguesa. E o que a Holanda faz? Invade o Brasil, invade o Nordeste brasileiro, e onde hoje é Pernambuco, se torna uma colônia holandesa. Eu acho que todos aqui sabem, também parte do Maranhão. E, como foram holandeses que chegaram em Pernambuco, foram protestantes, foram calvinistas. Então, naquele período, especialmente na República de Nassau, que é ali em Recife e redondezas,
nós temos um período de ampla liberdade religiosa, mais ou menos uns 30 anos. Inclusive ali, a primeira sinagoga da América foi criada ali, em Recife, foi fundada em Recife. Então tem um pequeno período ali de liberdade religiosa, mas os holandeses são expulsos, né? Depois nós vamos ter nada de liberdade religiosa, inclusive João Calvino, em 1560, 1570, um pouco antes disso, manda alguns missionários para cá que são mortos. O único missionário que não é morto é um alfaiate, porque eles precisavam de um alfaiate, então esses aí não mataram, mas os outros, os católicos, mataram. Então, realmente, teve muita perseguição a quem não era católico no Brasil. Isso esmoece com o Tratado da Amizade, em 1810, quando o rei Dom João VI, a família real, vem para o Brasil. E vocês sabem, a família real veio para o Brasil com dinheiro inglês. Então, ele teve que fazer um tratado com a Inglaterra, em que os ingleses que estivessem no Brasil poderiam ter a sua religião, que eles eram ou anglicanos ou puritanos. Mas era um tratado só para inglês, não para brasileiro, né? Depois que o Brasil Império, a Constituição Imperial de 1824 é uma das constituições mais avançadas da época no que diz respeito à liberdade, inclusive liberdade religiosa. A gente está vivendo um período, naquela época, muito conturbado na Europa, né? Então, o Brasil, ele não sendo, e você também é um historiador, a gente não pode ter um olhar anacrônico, né? Então, a gente, olhando o Brasil da época, com os olhos da época, era avançado. Olhando com os olhos de hoje, não. Mas com os olhos da época, era avançado. Então, o Brasil Império tem restrição, tanto é que, até hoje, nós temos resquícios dessas restrições. Por exemplo, geralmente um templo, vocês não me batam, tá? Que eu vou falar agora. Mas geralmente um templo evangélico é feio. Uma construção de uma igreja evangélica é feia. Não é? Não é uma coisa bonita. As igrejas católicas é um prédio bonito, artístico, e as igrejas evangélicas não. Você sabe por que isso? Por causa do Brasil Império. No Brasil Império era proibido ter igreja que não fosse católica. As igrejas não podiam ter forma de templo. Então, por isso que as igrejas protestantes não tinham torre, não pareciam igreja. E até hoje é assim, né? Então, isso vem do Brasil Império. Era crime também você fazer evangelismo na rua que não fosse católico. Era crime, a pessoa ia presa no Brasil Império, né? Mas isso, quando chegou o segundo reinado, em 1850, com Dom Pedro II, esse crime caiu em desuso, né? Ninguém dava bola para isso. A única coisa que se davam bola mesmo é para a forma exterior de templo. Depois nós tivemos, com a República Velha, a extinção do padroado, a laicidade, e aí nós inauguramos um período muito, muito importante de liberdade religiosa, tá? Mas a melhor Constituição, sem dúvida, Pastor Clayton, é a atual. Nós temos uma evolução da Constituição de 1891, eu vou falar isso na aula, né, na minha palestra. A gente vai tentando uma evolução até chegar no ápice, que é o atual momento. E o pior momento do Brasil com relação à liberdade religiosa foi realmente o Brasil colônia. Muito obrigado. Pastor Rodolfo, tem a liberdade, então, para fazer uma pergunta a um dos nossos convidados. Justamente quase muito similar, iba a fazer a pergunta. Quando foi a maior perseguição da igreja? Na história ou presente? Eu acho que nós dois podemos responder. Sim, os dois, porque os dois têm o mesmo tema. Os dois, ele é a igreja. Olha, eu vejo assim, a maior perseguição, nós temos alguns momentos. Ali, em 290 depois de Cristo, no Império Romano, que aí porque as perseguições do Império Romano, elas são perseguições pontuais, né? A perseguição começa em 60, com Nero, e depois cada imperador, de acordo com o imperador, tinha menos ou mais perseguição, mas sempre foi pontual. É falso dizer que a igreja era perseguida no Império Romano, no sentido assim, de que existia uma perseguição total. Não, isso não é verdadeiro. São perseguições pontuais que se tornam o império inteiro perseguindo a igreja no ano 292, tá? Com Galérios e Diocleciano. Então, esse é um período realmente muito complicado, de muita perseguição. Outro período que eu vejo de muita perseguição
é o período ali na Reforma Protestante, tá? Então tem um período ali de muita morte, e aí é uma perseguição de um lado e de outro, né? São católicos perseguindo protestantes, são luteranos e calvinistas perseguindo anabatistas. Então ali é um período que todo mundo persegue todo mundo, né? E depois nós temos um período complicado na Revolução Francesa também, tá? Bem complicado de perseguição. E hoje, ao meu ver, por causa do advento da internet e também por causa do fim da história, que eu acredito no fim da história, né? Eu não sou pós-milenista, né? Então eu acredito que cada vez vai ficar pior, né? Então eu acho que nós estamos vivendo um período parecido com o do Império Romano. Por quê, gente? E eu não consigo ser objetivo, mas agora eu vou terminar. Por quê? Porque no Império Romano, no ano 292, era todo mundo da época perseguindo cristãos. Isso só vai acontecer de novo agora. Entendeu? Porque na Reforma isso não acontece. Na Revolução Francesa isso não acontece. Eu acho que só tem 2 momentos na história que acontece, o mundo todo se volta contra os cristãos. Em 292, depois de Cristo, e agora. Muito bem. Como disse, a hora já está bastante adiantada. E eu gostaria muito que, nesse momento, pelo relógio, não daria para os 3 perguntarem. Então eu vou priorizar da plateia uma pergunta. E eu peço desculpa para os demais, mas eu vou dirigir a palavra ao pastor Delmir para que ele faça uma pergunta, pode ser para quaisquer deles, aí e a resposta. Talvez uma que contemple, quem sabe, né, o que o público gostaria, quem sabe, de inquirir neste momento. Como saber? Algo me inquieta, principalmente a nível de Brasil cristão versus Brasil político. Na sua opinião, Dr. Tiago, mais especificamente, naturalmente, todos os outros podem participar. Como se explicaria a mentalidade de um povo que se diz cristão e que elege em massa um governo que vai cercear as suas liberdades? Eu tenho um livro, que é um livro que eu indico na minha primeira aula de história. São 24 aulas que eu dou, então no início do ano, o primeiro livro, eu vou dar aula agora, começar o meu curso 5 de março. E eu falo sobre esse livro. 1984, autor George Orwell. Leia esse livro. Foi o que aconteceu com o Brasil. Esse livro mostra uma utopia, né, em que é construída uma narrativa e a partir daquela narrativa as pessoas acreditam naquilo e embarcam nessa onda, né? Então eu acho que é isso que o Brasil vive, né? Eu acho não, tenho certeza. Institutos importantes sendo desconstruídos, conceitos, né? Então, o que é democracia? Se eu perguntar aqui o que é democracia, não sei se todo mundo vai saber o que é democracia. O que é liberdade? Eu não sei se todo mundo sabe o que é liberdade. O que é Estado laico? Eu não sei se todo mundo sabe o que é Estado laico. E são conceitos básicos que as pessoas precisavam saber. Existe um movimento, que é um movimento antigo, tá? Que é o movimento da Revolução Francesa, de mudança de mentalidade nas pessoas, para que as pessoas não acreditam mais em verdades absolutas, mas acreditem que tudo é relativo. Que tudo pode se mudar ao sabor do tempo, ao sabor da política, ao sabor do que nós estamos vivendo. E esse processo, pastor, foi um processo gradativo. E eu acho que nós vivemos o ápice disso. O ápice que as pessoas não sabem mais nem seu sexo. Elas não sabem mais seu sexo, elas não sabem mais por que elas estão aqui. As pessoas nasciam na antiguidade, no medievo, até a reforma, até o século XVIII, elas nasciam pensando assim:
nasci, estou aqui, o que Deus quer comigo? Essa era a grande pergunta do ser humano. A partir do século XVIII, século XIX, a pergunta muda para como vocês podem me servir? Ou como eu posso me servir de vocês? Né? Então nós estamos vivendo esse processo de desconstrução de verdade, de desconstrução de instituições. E quando não existe mais verdade, pastor, o que é a verdade? Né? Qual foi a pergunta que Pilatos fez? Quando Jesus disse, né? O que é a verdade? Então é isso que nós vivemos. E quando as pessoas não têm referenciais, quando as pessoas não têm referenciais morais do que é certo, do que é errado, do que é sim, do que é não, as pessoas se perdem por propagandas midiáticas, Infelizmente é isso. E essa é a importância do Antigo Testamento, do decálogo, dos valores morais. Ali estão os valores morais. Foi o decálogo e as leis sinaíticas que fundaram o Ocidente. E hoje em dia, falar disso é coisa para ignorante, é coisa para fanático, melhor dizendo. Né? Isso é coisa de fanático. Não. Foram as leis sinaíticas que fundaram toda a estrutura ocidental que nós temos. E no momento que a gente não acredita mais nisso, a gente acredita no que for mais bonito. Não é mais bonito, na verdade, é no que for, o que for feito um marketing melhor. Aí é quem tem mais dinheiro, quem tem mais lábia, quem tem mais carisma. Muito obrigado, pastor Domir, pela sua cooperação também. Eu creio que todos ficamos assim com querendo algo mais. Passou rápido esse momento, mas como disse antes, foi uma prévia daquilo que nós teremos ao longo do evento. Eu espero que possamos absorver aquilo que for ministrado aqui e principalmente possamos aplicar isso na nossa realidade como cristãos, como servos de Deus e principalmente como uma igreja que é desafiada cada vez mais, quanto mais se aproxima o momento em que o Senhor virá para buscá-la. Então, muito obrigado aos nossos convidados, que Deus ricamente abençoe.